Ele foi o agente secreto sofisticado que redefiniu James Bond para toda uma geração. Elegante, imperturbável e inconfundivelmente carismático. Mas por trás das telas de prata, Sir Roger Moore viveu uma vida muito mais complexa do que os papéis que interpretou. De criar uma família unida a viver em residências deslumbrantes pela Europa, a verdadeira história de Moore é marcada por calor humano, resiliência e uma tristeza silenciosa que envolveu seus últimos anos. E quando faleceu em 2017, o legado que deixou foi mais do que cinematográfico. Foi profundamente pessoal. Neste vídeo, revelamos a história pouco contada dos filhos de Roger Moore. Exploramos as propriedades luxuosas que um dia chamou de lar. Examinamos os detalhes comoventes de sua morte e revelamos o surpreendente patrimônio líquido que deixou. Antes de se tornar o espião mais charmoso do mundo, Roger Moore era apenas um garoto de Stockwell, Londres, com sonhos que iam muito além de suas origens modestas. Nascido em 14 de outubro de 1927, Roger George Moore era filho único de George Alfred Moore, um dedicado policial londrino, e de Lillian Lily Pope, de uma família inglesa com raízes em Calcutá, Índia. Sua infância foi moldada pela época. Crescendo durante a turbulência da Segunda Guerra Mundial, como muitas crianças britânicas, Roger foi evacuado de Londres por segurança, passando parte de seus anos escolares em Hollisworthy, Devon, e mais tarde no Loniston College, em Cornwall. Ele concluiu sua educação na Dra. Challinger's Grammar School, em Buckinghamshire. As primeiras ambições de Roger nem sempre estiveram voltadas para a atuação. Começou como aprendiz em um estúdio de animação, mas esse capítulo terminou rapidamente quando foi demitido por cometer um erro em algumas células de animação. O destino, no entanto, tinha planos maiores. Um ponto de virada ocorreu quando o pai de Roger, ao investigar um roubo, conheceu o diretor de cinema Brian Desmond Hurst. Esse encontro mudaria silenciosamente o rumo da vida de Moore. Hurst ofereceu ao jovem Roger um pequeno papel como figurante no filme de 1945, Caesar and Cleopatra. Mas não foi apenas sua atuação que chamou atenção. Roger encantou a equipe, especialmente as mulheres do set. Hurst ficou tão impressionado que pagou os estudos de Moore na Royal Academy of Dramatic Art, RADA, uma das escolas de atuação mais prestigiadas do Reino Unido. Na RADA, Moore estudou com alguns dos maiores talentos britânicos, incluindo Lois Maxwell, que mais tarde se tornaria famosa como Miss Moneypenny na série James Bond. Foi durante essas primeiras aulas de atuação que Roger desenvolveu aquela presença tranquila e descontraída em cena que se tornaria sua marca registrada. Após se formar na RADA em 1945, o caminho de Moore tomou outro rumo importante. Aos 18 anos, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para o serviço militar obrigatório. Em 21 de setembro de 1946, foi oficialmente nomeado segundo-tenente no Royal Army Service Corps. Durante seu tempo no Exército, Moore atuou na seção de entretenimento dos serviços combinados, ajudando a coordenar apresentações para as tropas britânicas. Alcançou eventualmente o posto de capitão e foi encarregado de um pequeno depósito na Alemanha Ocidental, onde cuidava dos artistas que passavam por Hamburgo. Antes de Sir Roger Moore se tornar um ícone do cinema, ele pagou suas dívidas em meio à obscuridade. Seus primeiros anos na atuação foram marcados por aparições modestas e não creditadas em filmes britânicos do pós-guerra, incluindo Perfect Strangers, Caesar and Cleopatra, Piccadilly Incident, Gaiety George, Trotty True e Paper Orchid. Esses papéis breves podem ter passado despercebidos pelo público, mas lançaram as bases para uma carreira que se estenderia por décadas e continentes. No início dos anos 1950,
Moore complementou sua atuação com trabalhos como modelo, estrelando anúncios impressos britânicos, como o rosto sofisticado de produtos de estilo de vida. Sua beleza esculpida e charme refinado fizeram dele o candidato ideal para uma cultura de consumo pós-guerra, ávida por associar glamour a itens do cotidiano. Essa exposição o ajudou a ganhar espaço no mundo do entretenimento, levando-o a cruzar o Atlântico em direção aos Estados Unidos, onde se aventurou na televisão nascente. Lá, apareceu em adaptações americanas de Julius Caesar e Black Chiffon, além de atuar em 2 episódios da aclamada série antológica Robert Montgomery Presents. O primeiro grande avanço de Moore veio em 1954, quando assinou um contrato de 7 anos com o icônico estúdio de Hollywood MGM. Sua estreia no estúdio foi em The Last Time I Saw Paris, ao lado de Elizabeth Taylor, um papel pequeno, mas simbólico, que anunciava sua chegada a Hollywood. Ele seguiu com papéis no aclamado musical biográfico Interrupted Melody, na aventura de capa e espada The King's Thief e em Diane, onde interpretou o príncipe Henrique da França. Infelizmente, Diane teve um desempenho comercial abaixo do esperado, levando a MGM a liberar Moore de partes de seu contrato. Ainda assim, a experiência consolidou sua presença na indústria cinematográfica e lhe permitiu aprimorar sua arte. Após esse revés em Hollywood, Moore retornou à televisão, um meio que, no fim das contas, o elevaria ao estrelato. Apareceu em diversos programas antológicos populares da época, incluindo Ford Star Jubilee, Lux Video Theater e Matinee Theater. Seu momento de virada veio em 1958 com a série britânica Ivanhoe, onde interpretou o nobre cavaleiro Sir Wilfred de Ivanhoe. A série teve um bom sucesso e apresentou Moore a um público mais amplo no Reino Unido. Depois, voltou aos Estados Unidos para estrelar The Alaskans, uma série de faroeste que durou 37 episódios entre 1950 e 1960. Sua próxima empreitada televisiva foi Maverick, onde assumiu o papel principal de James Garner na 4ª temporada da série. No entanto, Moore, insatisfeito com a qualidade dos roteiros, saiu após apenas 14 episódios. Tudo mudou em 1962, quando Moore foi escalado como Simon Templar, no suspense britânico The Saint, baseado nos populares romances de Leslie Charteris. A série foi exibida até 1969 e transformou Moore em uma estrela da televisão mundial. Interpretando um herói sofisticado, astuto e carismaticamente rebelde com um forte senso de justiça, Moore fez o papel ser inteiramente seu, conquistando o público dos 2 lados do Atlântico. O sucesso internacional da série pavimentou o caminho para a fase mais icônica de sua carreira. Em 1973, Moore foi escolhido para substituir Sean Connery como James Bond em Live and Let Die. Embora os fãs inicialmente questionassem sua escolha, o enorme sucesso de bilheteria do filme silenciou os críticos. A interpretação de Moore se afastava do espião frio e impiedoso de Ian Fleming. Em vez disso, ele trouxe uma energia mais leve e bem-humorada ao personagem. Seu Bond era um cavalheiro refinado, conhecido tanto por seu humor afiado e confiança descontraída, quanto por suas habilidades de espionagem. Moore voltaria a interpretar o 007 em mais 6 filmes: The Man with the Golden Gun, 1974, The Spy Who Loved Me, 1977, Moonraker, 1979, For Your Eyes Only, 1981, Octopussy, 1983, e A View to a Kill, 1985. Quando se aposentou do papel aos 58 anos, Moore já havia se consolidado como o ator que mais tempo interpretou James Bond naquela era. Embora sua versão do agente tenha recebido críticas mistas, o público adorava sua abordagem elegante e carismática.
Sua combinação de ação, humor e charme o tornou um sucesso de bilheteria nos anos 70 e início dos anos 80. Muito antes e muito depois de Bond, Moore foi uma presença constante nas telonas. Antes da fama como espião, estrelou filmes como The Miracle, The Sins of Rachel Cade, Gold of the Seven Saints, Crossplot e The Man Who Haunted Himself. Este último, um de seus favoritos pessoais, por exigir a atuação em um duplo papel. Nos anos 70, participou de uma sequência de longas repletos de ação, incluindo Gold, Shout at the Devil, The Wild Geese, That Lucky Touch, Escape to Athena e North Sea Hijack. Na década seguinte, manteve-se em destaque com títulos como The Sea Wolves, Sunday Lovers, The Cannonball Run, Curse of the Pink Panther e The Naked Face. Após A View to a Kill, Moore se afastou dos holofotes, tirando um hiato de 5 anos. Voltou no início dos anos 90 com Fire, Ice and Dynamite e Bullseye, este último ao lado da lenda britânica Michael Caine. Nos anos seguintes, assumiu papéis menores em filmes variados como The Quest, 1996, Spice World, 1997 e Boat Trip, 2002, sempre trazendo elegância e um humor autoconsciente às suas atuações. Durante sua vida, Sir Roger Moore construiu não apenas uma carreira lendária como ator, mas também uma fortuna impressionante, estimada em cerca de 110 milhões de dólares. Seu sucesso no cinema e na televisão lhe permitiu desfrutar de uma vida de luxo, com uma coleção de casas elegantes nos locais mais desejados do mundo. De propriedades sofisticadas na Suíça e em Mônaco, até uma grande propriedade no sul da França, Moore cercou-se de beleza atemporal e conforto. Embora já tenha partido, o charme e a sofisticação dos lugares que um dia chamou de lar continuam refletindo o gosto refinado do homem que interpretou James Bond com graça e naturalidade. Hoje, essas residências permanecem como lembranças silenciosas de uma vida extraordinária. Vamos dar uma olhada mais de perto nas residências luxuosas que pertenceram a Roger Moore. Em Denham, Buckinghamshire, um vilarejo pitoresco a apenas 32 quilômetros a oeste do centro de Londres, está localizada uma propriedade de 11 acres que já foi lar de um dos nomes mais icônicos do cinema, Sir Roger Moore. Agora à venda por 7 milhões de dólares, esta propriedade notável não é apenas um imóvel, é um pedaço da história do cinema. Moore viveu ali durante um dos períodos mais celebrados de sua carreira, chamando-a de lar, enquanto filmava 3 de seus clássicos como James Bond. Construída originalmente na década de 1920, a propriedade exala charme atemporal e elegância tradicional inglesa. Descrita por corretores como uma encantadora casa de campo, a residência principal conta com 5 espaçosos quartos e uma rica variedade de ambientes. De uma sala de estar acolhedora e um escritório revestido em madeira, até uma biblioteca bem abastecida e uma estufa iluminada, a casa oferece luxo e conforto. Inclui ainda um vestiário, hall, sala de jogos, academia completa e uma adega com atmosfera única. Combinação perfeita entre o rústico e o refinado. Um dos destaques é a suíte de hóspedes versátil, projetada para receber amigos, familiares ou até mesmo funcionários residentes. Seja como retiro particular ou parte de uma casa maior, esse anexo adiciona funcionalidade à propriedade. E os jardins externos são tão impressionantes quanto a residência principal. A propriedade conta com jardins impecavelmente cuidados, uma quadra de tênis e uma piscina aquecida. Todos esses espaços são observados por uma charmosa casa de verão, uma sala de jardim e uma pequena loja no local. Para os amantes da jardinagem, uma estufa pitoresca oferece o cenário ideal para cultivar plantas ou vegetais. Um toque especial vem de um antigo salão de baile,
agora habilmente transformado em uma loja de jardinagem, instalada em uma estrutura rústica de madeira que remete ao passado histórico da propriedade. Mais do que um refúgio luxuoso, esta propriedade é um verdadeiro reflexo do estilo de vida sofisticado de Moore. É fácil imaginar o ator relaxando aqui entre as filmagens, tomando vinho à beira da piscina ou recebendo convidados nos jardins exuberantes. Com interiores elegantes e áreas externas generosas, a casa captura perfeitamente a essência do estilo campestre inglês. Refinado, reservado e naturalmente estiloso. Mansão em Northridge. Longamente admirado por sua presença elegante nas telas e seu estilo de vida refinado, Sir Roger Moore também tinha um gosto apurado por residências luxuosas. Uma dessas propriedades impressionantes, uma mansão em estilo mediterrâneo localizada em Northridge, Califórnia, está atualmente à venda por pouco mais de 3 milhões de dólares. Esta ampla propriedade é um reflexo impressionante do gosto clássico de Moore e oferece, em partes iguais, imponência e conforto. Situada em um terreno generoso de 1.625 metros quadrados, a casa possui mais de 620 metros quadrados de área construída, cuidadosamente planejada. Segundo o atual proprietário, desde o momento em que se entra no suntuoso foyer, é evidente que esta não é uma residência comum. Pisos de travertino brilham sob a luz natural, conduzindo a uma sofisticada sala de estar formal, completa com móveis planejados sob medida. Projetada tanto para o requinte do dia a dia quanto para grandes recepções, a planta une perfeitamente luxo e funcionalidade. No coração da casa está uma cozinha de chefe de última geração, com atenção total aos detalhes, armários personalizados, bancadas de granito únicas e belos mosaicos decorativos. Eletrodomésticos de alto padrão, incluindo um fogão Viking de 6 bocas e uma geladeira Sub-Zero, garantem excelência culinária. Ao lado da cozinha, uma sala de jantar formal e uma sala de estar espaçosa com lareira aconchegante compõem o espaço ideal para encontros e noites tranquilas. Uma escada ornamental de ferro leva ao andar superior, onde pisos de madeira nobre cobrem todo o ambiente. A suíte principal é um verdadeiro santuário privado, acessado por portas de vidro artisticamente decoradas. O espaço conta com um banheiro estilo spa, com chuveiro duplo e múltiplos jatos, bidê e uma varanda privativa com vista para o tranquilo quintal. O segundo andar ainda inclui um quarto de hóspedes com banheiro privativo, outros 3 quartos espaçosos, um banheiro completo e uma área de estar tipo loft. Um dos cômodos foi transformado em um luxuoso cinema em casa, o lugar perfeito para relaxar com um bom filme, como convém a um ex-James Bond. Em toda a casa, iluminação embutida e sistema de som surround integrado elevam a sofisticação moderna do ambiente. Lá fora, o quintal é um verdadeiro oásis. Uma casa de hóspedes de 20 por 12 metros funciona também como cabana de piscina, enquanto uma área de churrasco, pérgola, spa e uma grande piscina criam uma atmosfera de resort perfeita para receber convidados. Seja recebendo amigos ou apreciando um café da manhã tranquilo à beira d'água, o espaço externo é tão luxuoso quanto o interior. Com 7 quartos, 7 banheiros e detalhes de alto padrão por toda parte, esta propriedade é uma raridade. A mansão de Moore em Northridge não é apenas uma casa. É uma afirmação de estilo atemporal e vida de luxo. Um verdadeiro must-see para qualquer comprador exigente ou admirador do legado elegante dessa lenda do cinema. Você já se perguntou que tipo de carro Roger Moore, o homem que interpretou James Bond com tanto charme e elegância, gostava de dirigir? Além de suas casas deslumbrantes, Moore também nutria uma paixão por veículos de luxo e alto desempenho. De clássicos britânicos elegantes a carros esportivos estilosos, sua coleção era tão sofisticada quanto ele próprio.
Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos automóveis mais icônicos associados ao seu nome. Um dos modelos mais modernos ligados a Moore foi o Aston Martin DBS de 2009. Um verdadeiro espetáculo sobre rodas. Com seu design aerodinâmico, postura agressiva e motor V12 potente, o DBS combina luxo e velocidade como poucos. Não é à toa que os Aston Martin são tão fortemente ligados à imagem de James Bond. O carro traz interiores em couro de alto padrão, engenharia de precisão e tecnologia de ponta, um símbolo absoluto de estilo e desempenho. Voltando algumas décadas, o Aston Martin 108 era outro clássico favorito de Moore. Popular nos anos 70 e 80, esse Grand Tourer unia potência bruta ao refinamento artesanal britânico. Seu design marcante e motor potente capturavam perfeitamente o espírito Bond. Embora não tão chamativo quanto os superesportivos modernos, o V8 se destacava pela elegância e controle absoluto nas estradas. Entre os carros mais famosos da era Bond de Moore está o Lotus Esprit, especialmente o modelo visto em O Espião que Me Amava. Este esportivo de linhas angulares chamou atenção pelo design futurista e principalmente pela capacidade de se transformar em submarino no filme. Embora o modelo real não mergulhe, o Esprit ainda é uma joia da engenharia. Reconhecido por sua velocidade, dirigibilidade e estilo aerodinâmico, é um dos favoritos entre os fãs de design ousado. Antes de se tornar 007, Moore estrelou como Simon Templar na série O Santo, onde dirigia um Volvo P1800. Esse coupé clássico, com suas curvas suaves e charme esportivo, era o par ideal para o personagem carismático e elegante de Moore. Não era o carro mais rápido da lista, mas sua beleza e confiabilidade o tornaram um sucesso imediato. Até hoje, o P1800 continua sendo um dos modelos mais emblemáticos da Volvo e um item de coleção amado no mundo inteiro. Cada carro conta uma parte da sua história, dentro e fora das telas. Qual desses clássicos é o seu favorito? Conta pra gente nos comentários. Vida pessoal. Antes de ser James Bond. Antes de se tornar um ícone mundial como James Bond, a vida pessoal de Sir Roger Moore foi marcada por turbulência emocional, romances fracassados e relacionamentos complicados que chamaram tanta atenção quanto sua carreira no cinema. Seus primeiros casamentos, especialmente com Dorothy Van Stein e Dorothy Squires, foram repletos de intensidade emocional, grandes diferenças de idade e dramas públicos. Elementos que traçam um retrato vívido dos desafios que Moore enfrentava longe dos holofotes. Seu primeiro casamento foi precoce. Em 1946, aos apenas 18 anos, Moore casou-se com a atriz e patinadora Dorothy Van Stein, nascida Lucy Woodard, colega de estudos na Royal Academy of Dramatic Art, RADA. Ela era 6 anos mais velha e o casal foi morar com a família dela em Streatham, sul de Londres. O que começou como um romance juvenil logo se transformou em uma relação difícil. As tensões aumentaram por causa das dificuldades financeiras e das dúvidas de Van Stein sobre a capacidade de Moore de se tornar um ator de sucesso. Nos bastidores, o relacionamento teria se tornado abusivo. Moore, mais tarde, alegou ter sofrido agressões físicas durante o casamento. A pressão de um casamento precoce, a falta de estabilidade e a incompatibilidade emocional levaram inevitavelmente ao divórcio. Em 1952, Moore conheceu sua segunda esposa, a cantora galesa Dorothy Squires, uma figura intensa, conhecida tanto por sua poderosa voz quanto por seu temperamento explosivo. 12 anos mais velha que Moore, Squires já era uma estrela consolidada quando seus caminhos se cruzaram. A conexão foi imediata e intensa. Após concluir seu divórcio com Van Stein, Moore casou-se com Squires em Nova York. O casal se estabeleceu em Bexley, Kent,
antes de se mudar para os Estados Unidos em 1954, em busca de oportunidades de carreira em Hollywood. No entanto, o relacionamento estava longe de ser tranquilo. Diferenças de idade, pressões profissionais e o crescente interesse de Moore por outras mulheres, especialmente a atriz americana Dorothy Provine, colocaram o casamento sob forte tensão. Em 1961, eles voltaram ao Reino Unido, fixando residência em Sutton Coldfield. Durante esse período, o casal passou por uma tragédia pessoal. Squires sofreu vários abortos espontâneos. Uma experiência que, segundo Moore, poderia ter mudado o rumo do casamento se tivessem tido filhos. A personalidade volátil de Squires frequentemente resultava em explosões de violência e escândalos públicos. Em um episódio infame, ela teria quebrado um violão na cabeça de Moore. Mais tarde, ao descobrir o caso dele com a atriz italiana Luisa Mattioli, atirou um tijolo contra uma janela para confrontá-lo, ferindo-se no processo. Quando a polícia tentou ajudá-la, ela teria gritado: "É meu coração que está sangrando." Squires ainda tentou publicar cartas privadas de Mattioli para Moore em sua autobiografia, mas o casal conseguiu impedir isso com uma liminar judicial. A batalha legal resultante levou Squires a processar por perdas financeiras, sem sucesso. Ao longo dos anos, suas ações judiciais constantes lhe renderam a classificação de litigante persistente em 1987, um status legal raro que limitava sua capacidade de abrir novos processos. Apesar de todo o drama, Moore demonstrou generosidade com Squires nos seus últimos anos. Quando ela lutava contra um câncer nos anos 90, ele pagou discretamente suas despesas médicas. Squires faleceu em 1998. Em 1961, durante as filmagens de O Rapto das Sabinas na Itália, Moore tomou uma decisão que mudaria sua vida. Deixou seu turbulento casamento com a cantora galesa Dorothy Squires para ficar com a atriz italiana Luisa Mattioli. Isso provocou uma reação amarga por parte de Squires, que se recusou a aceitar a separação em silêncio. Ela processou Moore por perda de direitos conjugais, exigindo que ele voltasse para ela em 28 dias, ordem que Moore desobedeceu abertamente. A raiva de Squires se manifestou de maneiras ainda mais dramáticas, incluindo quebrar janelas de uma casa na França, onde Moore e Mattioli estavam vivendo. Ela também processou, sem sucesso, o ator Kenneth More por difamação, após ele apresentar Moore e Mattioli como marido e mulher em um evento beneficente. Apesar da tempestade, Moore e Mattioli permaneceram juntos ao longo dos anos 60. A relação finalmente obteve reconhecimento legal em 1969, quando Squires concedeu o divórcio após 7 anos de separação. Moore e Mattioli se casaram no mesmo ano em Caxton Hall, Westminster, Londres, onde uma multidão de 600 pessoas se reuniu do lado de fora, com mulheres gritando entusiasmadas o nome de Moore, um testemunho de sua crescente fama e carisma. Roger Moore e Luisa Mattioli construíram uma família juntos, tendo 3 filhos. A filha Deborah Moore, nascida em 1963, seguiu os passos do pai e tornou-se atriz. Jeffrey Moore, nascido em 1966, também tornou-se ator, contracenando com o pai em Sherlock Holmes, em Nova York, 1976, e Fogo, Gelo e Dinamite, 1990. Os talentos de Jeffrey iam além da atuação. Ele cofundou o sofisticado restaurante Rush, no bairro de Mayfair, em Londres, e lançou um single musical em 2023 chamado You and I, com vocais da falecida atriz de Glee, Naya Rivera. Jeffrey e sua esposa Lulu têm 2 filhas. O filho mais novo, Christian Moore, seguiu carreira como produtor de cinema e tem 4 filhos de 2 casamentos. Em 1993,
Após mais de 2 décadas juntos, Moore e Mattioli se separaram. Moore havia se apaixonado por Christina Kiki Tolstrup, uma socialite dinamarquesa nascida na Suécia. Nesse mesmo ano, Moore enfrentou um desafio pessoal ao ser diagnosticado com câncer de próstata. Ele descreveu o diagnóstico como transformador, levando-o a uma profunda reavaliação da vida e dos relacionamentos. Embora Mattioli e Tolstrup fossem amigas há anos, a mudança causou uma dor emocional profunda. Mattioli, mais tarde, expressou sentimentos de traição e mágoa em seu livro Nada Dura para Sempre, no qual descreveu de forma vívida como foi trocada por Tolstrup. Moore optou por não comentar o divórcio publicamente, desejando proteger seus filhos de um conflito midiático. Ainda assim, seus filhos se afastaram dele por um tempo após a separação, mas acabaram se reconciliando. O divórcio só foi finalizado em 2000, após um acordo de 10 milhões de libras. 2 anos depois, em 2002, Moore se casou com Christina Tolstrup. Ele frequentemente elogiava sua presença calmante e suas habilidades organizacionais, chamando o casamento deles de uma relação tranquila, livre de brigas. Moore valorizava como Tolstrup administrava muitos aspectos da vida deles, incluindo a logística das viagens, o que aliviava a pressão de sua carreira exigente. Tolstrup trouxe 2 filhos de um casamento anterior, Hans Christian Jr. e Christina Knudsen. Christina descreveu Moore como uma influência positiva, observando como o relacionamento de sua mãe com ele transformou suas próprias experiências de vida difíceis. Infelizmente, Christina faleceu de câncer em 2016, aos 47 anos. Moore expressou publicamente sua dor dizendo: "Estamos de coração partido", e descrevendo como a envolveram com amor em seus momentos finais. A vida de Roger Moore, embora marcada pela fama e sucesso, também foi moldada por uma série de desafios graves de saúde desde muito jovem. Sua infância esteve longe de ser fácil, enfrentando diversas doenças que colocaram à prova sua resistência desde cedo. Quando criança, Moore teve catapora, sarampo e cachumba, doenças comuns, mas que, no seu caso, foram especialmente difíceis. Ele também enfrentou pneumonia dupla, uma infecção pulmonar severa e potencialmente fatal, além de icterícia, uma condição que aponta para problemas no fígado. Como parte do cuidado com a saúde, ele precisou remover o apêndice, as amígdalas e as adenoides, tudo isso antes da idade adulta. Ao longo da vida, Moore sofreu com cálculos renais crônicos, uma condição extremamente dolorosa que o levou diversas vezes ao hospital. Inclusive, ele foi hospitalizado durante as filmagens de 2 de seus filmes mais famosos como James Bond, Viva e Deixe Morrer em 1973 e 007, Contra o Foguete da Morte em 1979. O trabalho nesses filmes também trouxe ferimentos físicos. Durante a cena de perseguição de barco em Viva e Deixe Morrer, Moore bateu uma lancha, fraturando um dente e sofrendo uma concussão. Uma prova de sua dedicação em realizar cenas de ação, mesmo com os riscos. Além disso, durante as filmagens de O Espião que Me Amava, um acidente com uma cadeira explosiva causou queimaduras em suas nádegas. Em 1993, Moore enfrentou um grande susto ao ser diagnosticado com câncer de próstata. Felizmente, a doença foi detectada precocemente e ele se tratou com sucesso. Mas os desafios de saúde não pararam por aí. Em 2003, durante uma apresentação na Broadway, Moore desmaiou no palco. Os médicos instalaram um marca-passo para corrigir uma frequência cardíaca perigosamente baixa, ajudando-o a manter o ritmo cardíaco estável. Anos depois, em 2013, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2, adicionando mais uma condição crônica à sua saúde. Nos anos que antecederam sua morte, Moore enfrentou novos problemas de saúde.
Um tumor foi descoberto em seu fígado alguns anos antes de sua doença final. Em 2017, durante o tratamento contra o câncer, ele sofreu uma queda que fraturou gravemente sua clavícula, complicando ainda mais um momento já difícil. Roger Moore faleceu pacificamente em sua casa em Crans, Montana, na Suíça, em 23 de maio de 2017, cercado por sua família. Sua morte foi atribuída a câncer no pulmão e no fígado. Ele foi sepultado no cemitério de Mônaco, um local de descanso final digno de um homem que viveu uma vida repleta de conquistas e provações. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre a vida e o legado deste ator lendário. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias detalhadas e curiosidades sobre seus astros favoritos. Seu apoio é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Até